Um garoto nerd chamado Naoto vai sozinho à biblioteca para estudar. Ele gosta da tranquilidade da biblioteca, mas hoje encontra 4 garotas barulhentas. Ele fica tão nervoso que deixa a bolsa cair. O manuscrito do mangá de Naoto que cai da bolsa é pego por Nagatoro, que lê deliberadamente em voz alta o mangá criado por Naoto e destaca seus defeitos. Como Naoto se recusa a admitir, Nagatoro interpreta seu mangá, mas na verdade Nagatoro acha o personagem de Naoto repulsivo. Naoto não consegue evitar chorar. Nagatoro lhe dá seu lenço como compensação. Naoto não consegue aceitar o fato de que uma garota o fez chorar. Ele não quer ficar com o lenço da Nagatoro e o devolve no dia seguinte. Nagatoro, no entanto, não para de provocar Naoto. Ela o segue até o clube de arte, oferecendo-se deliberadamente para posar nua para ele. Naoto recusa e faz um retrato normal dela. É a primeira vez que Naoto olha diretamente para uma garota. Nagatoro finge estar satisfeita com o retrato e quer dar uma recompensa para Naoto. Naoto pensa erroneamente que Nagatoro quer beijá-lo e fecha os olhos nervosamente, mas é apenas uma brincadeira dela. Ao ver o olhar sério de Naoto, a garota sorri triunfante. Nagatoro parece ter encontrado um brinquedo divertido. Em vez de afastar Naoto, ela pede para sair com ele. Naoto está muito nervoso. Nagatoro se diverte com a reação de Naoto e acidentalmente o empurra para o rio. Logo ela percebe que exagerou e pede desculpas a Naoto. Desde então, Nagatoro se tornou uma frequentadora assídua do clube de arte e costuma ir lá para provocar Naoto. Como Nagatoro sempre aparece de repente, Naoto nem ousa tirar seu mangá favorito. Nagatoro acha que Naoto está espiando um mangá para adultos e o rouba dele enquanto ele não está olhando. Naoto explica que algumas tramas adultas são uma parte essencial do mangá e que o foco dele é uma história relacionada a vampiros. Nagatoro termina de ler o mangá favorito de Naoto por curiosidade e, embora haja algumas tramas apenas para adultos, ela deve admitir que o mangá é realmente interessante. Nagatoro finge ser uma vampira e se lança deliberadamente sobre Naoto. Nagatoro tenta morder o pescoço dele, mas é repelida pelo cheiro de alho na boca de Naoto. Naoto aproveita a oportunidade para fugir, mas é arrastado ao chão por Nagatoro. O que mais constrange Naoto é que Nagatoro toca acidentalmente suas partes íntimas. Nagatoro acha que esse é o primeiro contato íntimo de Naoto com uma garota e continua a provocá-lo. A loucura de Nagatoro continua. Ela propõe um jogo com Naoto para ver quem consegue tocar as partes íntimas do outro de uma só vez. Apesar de Nagatoro agir abertamente, quando Naoto estende a mão para ela, ela fica tão nervosa que não ousa se mexer. Bem nesse momento, o celular de Nagatoro toca, e ela aproveita para interromper o jogo. Naoto vai a um restaurante familiar. Ele achava que não encontraria seus colegas de classe, mas Nagatoro aparece logo em seguida. 2 garotos da turma de Naoto se juntam a ela. Naoto pensava que Nagatoro iria zombar dos 2 garotos como faz com ele. Inesperadamente, Nagatoro se comporta de maneira muito calma e distante, o que faz Naoto perceber que ela parece zombar apenas dele. Assim como Naoto imaginava, Nagatoro se oferece novamente para ser sua modelo. Ela tira a saia, mas por baixo já está usando o maiô. Ao ver Naoto envergonhado, Nagatoro se sente muito satisfeita. Depois da escola, começa a chover de repente. Nagatoro arrasta Naoto para o pavilhão alegando que o uniforme dela está molhado e que pretende seduzir Naoto. Naoto pensa que isso é mais um truque da Nagatoro. Ele aponta isso com muita confiança, mas quando se vira, vê a lingerie rendada da Nagatoro. Ele rapidamente desvia o olhar e pede desculpas a Nagatoro. Nagatoro percebe que está mais frio e convida Naoto para sua casa para se protegerem da chuva. Naoto toma um banho na casa da Nagatoro e veste as roupas do irmão dela. É a primeira vez que ele está no quarto de uma garota, então se comporta de maneira mais reservada do que o normal. Nagatoro percebe o nervosismo de Naoto e propõe brincar com ele. Depois de uma partida agradável, Naoto deixa a casa da Nagatoro. A relação deles se torna muito mais próxima, e Nagatoro apresenta a Naoto suas amigas Gamo e Yoshi. Embora Nagatoro goste de provocar Naoto, ela nunca permitirá que outros façam algo com ele. Quando Naoto é ridicularizado de forma maldosa, Nagatoro os adverte. Nagatoro acha que Naoto é desajeitado demais para se dar bem com as pessoas. Com a ajuda dela, Naoto finalmente aprende a lidar com esse tipo de problema. É uma pena que a personalidade de Naoto não mude tão facilmente. Quando Yoshi e Gamo vão ao clube de arte para zombar de Naoto, ele não oferece nenhuma resistência. Gamo coloca deliberadamente 2 pedaços de pão com pasta de feijão vermelho em suas roupas e força Naoto a tocá-la. Depois que Naoto faz isso, Gamo orgulhosamente tira o pão, mas de repente Nagatoro chega e parece irritada. Ao vê-la irritada, Gamo e Yoshi fogem. Nagatoro fica sabendo do pão de feijão vermelho por Naoto. Ela pega de propósito o melhor pão de feijão vermelho para ver se Naoto é capaz de perceber a diferença entre os 2 tipos de pão. Naoto continua repetindo para si mesmo que está apenas tocando o pão e estende a mão para Nagatoro. Bem nesse momento, o pão da Nagatoro cai acidentalmente. Sem que Naoto perceba, ele toca o corpo de Nagatoro e acaba apanhando dela. Nagatoro não afasta Naoto por causa do incidente com o pão.
Ela acha as cadeiras do clube de arte muito desconfortáveis, então traz de propósito um sofá inutilizado de outro clube. Bem nesse momento, Nagatoro percebe que Naoto está olhando o jogo de beisebol pela janela e parece invejar o garoto popular. Naoto diz que também gostaria de ser elogiado, mas não tem talento e raramente tem essa oportunidade. Nagatoro diz a Naoto que se ele quer ser elogiado pelos outros, primeiro precisa aprender a elogiar os outros. Guiado por Nagatoro, Naoto tenta elogiá-la. Em troca, Nagatoro o elogia pela riqueza de suas expressões. Se ela continua a encará-lo, suas pálpebras começam a tremer. Naoto quase desaba por causa do olhar fixo e muda de assunto apressadamente. Como Nagatoro insiste em ser sua modelo, Naoto faz um desenho dela e ela fica muito feliz com a pintura. Nagatoro adora assistir a vídeos de ovelhas sendo tosquiadas. Depois de perceber que o cabelo de Naoto cresceu, Nagatoro decide ajudá-lo a cortá-lo. Naoto não aceita a navalha, então Nagatoro pega um pente e uma tesoura. Bem nesse momento, Gamo liga enganando para convidar Nagatoro para sair. As garotas chegam ao clube de arte e ficam intrigadas com a navalha sobre a mesa. Sabendo que Nagatoro está prestes a cortar o cabelo de Naoto, Gamo quer desesperadamente raspar a cabeça dele. Nagatoro não encontra Gamo e volta para o clube de arte. Vendo a raiva nos olhos dela, Gamo e Yoshi fogem assustadas. Nagatoro cumpre sua promessa e corta cuidadosamente o cabelo de Naoto. Mais tarde, como está muito calor, Nagatoro leva Naoto a uma sorveteria. Apesar das longas filas, Nagatoro insiste em esperar pela raspadinha. Nesse momento, Naoto teme que Nagatoro fique doente e encontra coragem para tirá-la da fila. Naoto então compra uma garrafa de água para Nagatoro para evitar um golpe de calor. Em troca, ela pega um sorvete para dividir com Naoto. Justamente quando Nagatoro está com sede, ela rouba a bebida de Naoto, provocando uma sutil mudança no coração de Naoto. Durante as férias de verão, Naoto tem Nagatoro sempre em mente e desenha mangás com ela como protagonista. Ele não sabe o que fazer com Nagatoro e quando a vê fica tão nervoso que só quer fugir. Nagatoro encontra o caderno perdido de Naoto e vê seu retrato ali, indo atrás de Naoto por curiosidade. Como Naoto se recusa a admitir que foi ele quem desenhou, Nagatoro leva o caderno embora. Depois, Nagatoro convida Naoto para ir à praia. Além de Nagatoro, Gamo e Yoshi também vão. Naoto é introvertido e sempre foi avesso a atividades ao ar livre, então, mesmo indo à praia, ele continua imerso em seu próprio mundo. Nagatoro não quer que Naoto fique sozinho, então se oferece para passar protetor solar nele. Mas Naoto acha que não deveriam fazer isso porque não tem um relacionamento, o que irrita Nagatoro, que o força violentamente a deixar que ela passe o protetor solar. Yoshi e Gamo acham a situação divertida e se juntam para zoar Naoto. No final, Naoto não tem outra escolha a não ser entrar na água e se divertir com elas. Ele se sente atraído pela vivacidade de Nagatoro e faz um retrato dela. O festival de verão japonês é um evento fundamental, e Naoto pensa que Nagatoro certamente irá convidá-lo, considerando sua personalidade, mas por algum motivo desta vez ele não tem notícias de Nagatoro. Naoto então vai ao festival sozinho para ver se Nagatoro vai aparecer. Inesperadamente, ele encontra Gamo e Yoshi. Gamo prende Naoto com uma coleira e envia uma foto para Nagatoro. Nagatoro acaba de terminar suas atividades no clube e corre até ele furiosa. Gamo se recusa a entregar a coleira e assim começa uma competição. Embora Nagatoro acabe perdendo para elas, ela consegue pegar a coleira de Yoshi. Quando o show de fogos de artifício está prestes a começar, Nagatoro rapidamente arrasta Naoto para irem juntos. Como há muita gente na fila, Naoto segura a mão de Nagatoro e a leva para um lugar com menos pessoas. Aqui, quando era criança, ele assistia aos fogos de artifício e a paisagem é muito bonita. Quando começa o novo semestre, Naoto encontra Nagatoro e suas amigas. Depois de ver Nagatoro rejeitar os outros garotos, Naoto toma a iniciativa de se aproximar. Ele não quer que ela fique com eles e pede para ela voltar com ele. Nagatoro rejeita os dois garotos incômodos e vai embora com Naoto. Mais tarde, Nagatoro vê Naoto com uma garota e fica um pouco com ciúmes. Ela fica tão irritada que o desafia para um jogo de pedra, papel e tesoura e quem perder deve carregar a bolsa do vencedor. A primeira disputa termina com a derrota de Nagatoro. Naoto teme que Nagatoro fique brava com ele, então perde de propósito para ela na segunda rodada. No entanto, os desejos de Nagatoro não têm fim e ela pula diretamente em cima de Naoto. Naoto caminha por um longo tempo com Nagatoro em suas costas. Ele está tão cansado que toca acidentalmente a coxa de Nagatoro, que fica tão nervosa a ponto de não conseguir dizer uma palavra e foge envergonhada. Nagatoro não quer desistir e liga de propósito para Naoto durante o banho, mas não espera que, por engano, clique em uma videochamada, fazendo com que Naoto a veja. Naoto pede desculpas a Nagatoro, dizendo que só consegue ver acima dos ombros. Erro Nagatoro, rindo. A garota não considera Naoto responsável. Em seguida, o clube de arte é ocupado por Nagatoro e suas amigas. No começo todos estavam brincando na cafeteria, mas de repente apareceu um grupo de otakus que estavam jogando, então eles foram obrigados a sair por um tempo.
Para desintegrar esse grupo de otakus, eles enviam uma garota gentil e bonita, Sakura. Eles acreditam firmemente que os homens são patéticos porque não conseguem resistir aos seus desejos. Em uma semana, conflitos vão surgir por causa da Sakura. Quando esse assunto é mencionado, Gamo acha que Naoto é inocente e não tem nenhum desejo. Nagatoro, com uma opinião oposta, decide procurar provas no clube de arte. Naoto teme que sua coleção de mangás para adultos seja exposta e quer tirá-los de lá. No entanto, seus movimentos são descobertos por Nagatoro, que confirma que ele também é um homem comum. Sakura está sendo seguida por um garoto. Ela não tem amigos homens e só pode pedir ajuda ao Naoto. Sakura quer que Naoto finja ser seu namorado e faça o perseguidor ir embora. Para demonstrar sua intimidade na frente do perseguidor, Naoto e Sakura decidem sair juntos. Nagatoro o segue, desenvolvendo um forte sentimento de ciúmes. Ela não quer mais vê-los juntos e bate forte no perseguidor. Quando se aproxima o festival cultural da escola, Naoto, que não consegue encontrar uma modelo, fica em apuros. Nagatoro se oferece para ajudar Naoto, mas ele recusa. Porque, ao desenhar, ele precisa encarar Nagatoro, o que deixa Naoto envergonhado. Para convencer Nagatoro a desistir de ser a modelo, Naoto pede que ela prepare uma roupa sexy, mas não esperava que Nagatoro realmente fizesse o que ele pediu. Naoto não tem motivo para recusar e aceita Nagatoro como modelo. Nagatoro e suas amigas ficam sabendo que Naoto pretende organizar uma exposição de arte no festival cultural e decidem ajudá-lo a aumentar sua popularidade. Nesse momento, Naoto percebe que a presidente do clube voltou e leva as garotas para uma pequena sala. Depois de ver a sala bagunçada, a presidente tem a ideia de abolir o clube. Ela afirma que o clube de arte não é um lugar para diversão e fica muito decepcionada com Naoto. Nagatoro fica irritada e se opõe com firmeza. A presidente fica impressionada com as palavras de Nagatoro e propõe a Naoto que organize uma exposição de arte. Se a popularidade da sua exposição superar a do clube de arte, ela revogará a decisão de abolir o clube. Nagatoro acha que é uma boa oportunidade e pede para Naoto aceitar, mas Naoto não confia em si mesmo. Aos olhos dele, a presidente é uma garota de grande talento. No Festival da Cultura do ano passado, a exposição de arte da presidente ficou em 6º lugar. Naoto mostra a elas o retrato da presidente. Esse retrato sensual não é apenas muito popular, mas também ganhou prêmios em concursos prestigiados. Mesmo que Nagatoro esteja disposta a posar como modelo, Naoto não tem confiança suficiente para pintar algo que possa competir com o trabalho da presidente. Gamo compara a estatura da presidente com a de Nagatoro e acha que ela não tem chance de vencer. Naoto não suporta a depreciação de Nagatoro, afirmando que ela tem seu próprio charme e não precisa ser comparada a ninguém. Nagatoro fica comovida com as palavras de Naoto. Para inspirá-lo, a garota veste várias roupas sensuais, mas Naoto acredita que esse é um problema entre ele e a presidente e que ela não deveria se envolver. Nagatoro fica com ciúmes por causa das palavras dele e vai embora irritada. Se ele quiser evitar que o clube de arte seja abolido, ele deve fazer o seu melhor para praticar o desenho. Neste momento, a presidente vê o trabalho de Naoto. Justo quando estão trocando ideias sobre as pinturas, Nagatoro os vê juntos. Ela percebe a relação deles e incentiva Naoto a ir atrás de Nagatoro. Naoto se lembra de seu encontro com Nagatoro, corre desesperadamente até ela e pede para que seja sua modelo. Nagatoro tenta contrariar Naoto, mas acaba caindo acidentalmente. Naoto se apressa para segurar a mão dela. Ele diz nervosamente a Nagatoro que ela é mais atraente com suas roupas habituais e que quer desenhá-la assim. Nagatoro se sente tocada por suas palavras, mas se recusa a admitir. No final, os dois caem juntos na piscina. Nagatoro deixa de lado o ressentimento em seu coração e começa a provocar Naoto como de costume. Com a colaboração de Nagatoro, Naoto consegue completar 4 retratos. Enquanto isso, Gamo quer ver como está o trabalho da presidente e se infiltra em seu quarto junto com Nagatoro. Depois de ver o trabalho, Nagatoro fica chocada e teme que eles não consigam derrotá-la. Para ajudar Naoto, Gamo elabora um plano de marketing. No festival, Gamo veste Nagatoro de gata e dança com 2 torokates. Eles se esforçam ao máximo para conquistar popularidade para a exposição de arte de Naoto. No meio do festival, a obra da presidente é retirada pelo escritório de orientação dos estudantes. Como o impacto visual do retrato é forte, algumas pessoas relatam que ele instiga o desejo dos garotos da escola. Naoto não quer vencer dessa forma e luta corajosamente. Yoshi também apresenta uma prova de que, embora algumas pessoas tenham opiniões negativas a respeito, há muitas pessoas que realmente apreciam o retrato. É uma obra de arte realmente extraordinária e ninguém pode negar sua beleza. Felizmente, o resultado é positivo. A obra da presidente pode ser exposta. A presidente demonstra sua gratidão e revoga a decisão de abolir o clube de arte. Nagatoro e seus amigos sugerem punir a presidente obrigando-a a vestir uma fantasia de coelhinha. Naoto teme que a presidente seja vista pelo departamento de orientação estudantil e a incentiva a se trocar. Justo quando a presidente está prestes a se despir, Nagatoro percebe e rapidamente cobre os olhos de Naoto para evitar que ele veja. A presidente diz que estava apenas brincando e elogia o retrato de Naoto.
Mais tarde, o Festival da Cultura inicia o concerto final. Naoto ouve o rádio e encontra coragem para convidar Nagatoro para ir com ele. A garota fica felicíssima e aperta a mão do azarado. Um dia Nagatoro vai procurar Naoto com a intenção de mostrar a ele como ela fica com o uniforme e os sapatos de couro. Nagatoro descobre que Naoto está lendo um mangá romântico. Ela também já viu esse mangá e adora como o garoto é levado às lágrimas. Ele pensa em como Nagatoro o trata, que é muito mais exagerado do que a heroína do mangá. Naoto acha que a trama não é exagerada. Essas palavras despertam o interesse de Nagatoro, que decide viver as tramas do mangá com Naoto. Nagatoro espirra água em seus novos mocassins e pede para Naoto limpá-los. Naoto tira o lenço do bolso para limpar os sapatos de Nagatoro. Após o festival cultural, Naoto encontra Nagatoro enquanto vai para a escola. Desta vez, Naoto quer tentar conversar com Nagatoro, mas antes que possa agir, é descoberto. Depois de saber da ideia de Naoto, Nagatoro lhe mostra carinhosamente algumas habilidades de paquera. Naoto parece um pouco perdido. Ele gostaria de fazer o mesmo com ela, mas não tem coragem. Distraído pelo pensamento em Nagatoro, ele tropeça, o que o leva a abraçar Nagatoro e a tocar suas partes íntimas. Nesse exato momento, Naoto encontra por acaso Gamo e Joshi, que ganharam muito dinheiro vendendo mercadorias no festival cultural da escola. Eles pretendem organizar uma festa. Nagatoro fica sabendo da novidade e decide ir com Naoto. Após a aula, Naoto vai ao clube de arte para desenhar. Nagatoro está entediada e acompanha Naoto. Está fazendo frio, então Nagatoro preparou antecipadamente algumas meias pretas. Ela percebe que Naoto está corando e de propósito pede para ele ajudá-la a colocar as meias. Naoto não ousa ir contra a vontade de Nagatoro. No entanto, o toque na panturrilha é tão suave que Naoto não consegue controlar suas expressões faciais. A resistência de Nagatoro chega ao limite e ela rapidamente se livra de Naoto. Mais tarde, Nagatoro pergunta a Naoto o que ele achou. Ele fica tímido e sussurra que ficou bem nela. Os dois então participam da festa que acontece em um restaurante de sushi. Sendo o único homem, Naoto se torna o escravo das garotas. Apenas Nagatoro se oferece para pegar comida para ele. Por causa dos lugares em que estão sentados, Nagatoro precisa ficar perto de Naoto para pegar o sushi. Naoto quase toca as partes íntimas de Nagatoro. Nagatoro elogia a performance de Naoto durante o festival cultural e pede a todos que respeitem Naoto. Para chamar a atenção de Naoto, Nagatoro faz uma piada indecente com o sushi. Os outros não acham que a piada de Nagatoro seja apropriada. Naoto não quer que Nagatoro se sinta envergonhada, então não só come o sushi dela, como também elogia o sabor. O clima à mesa volta a ser harmonioso. Ao ver o sorriso no rosto de Nagatoro, Naoto se sente muito satisfeito. No dia seguinte, Naoto desenha no clube de arte. Ele não está satisfeito com suas pinturas. Sunomiya também percebe o problema de Naoto e lhe aconselha a sair para desenhar. Ela dá a Naoto 2 ingressos para o zoológico, pedindo que ele vá com Nagatoro. Por causa da pronúncia do japonês, Nagatoro entende errado e pensa que Sunomiya quer que ela tenha um relacionamento íntimo com Naoto. Nagatoro procura o zoológico online e o acha perfeito para um encontro. Ela finge não saber de nada e entra no clube de arte. Naoto pergunta a Nagatoro se ela gosta de animais e se sabe desenhá-los. Nagatoro expressa seu amor pela arte para corresponder a Naoto. Naoto toma coragem e convida Nagatoro para ir ao zoológico com ele. No fim de semana, eles se encontram no zoológico. Naoto entrega a Nagatoro o caderno de esboços que preparou. Nagatoro percebe que entendeu mal as palavras de Sunomiya. Ao entrar no zoológico, ela é imediatamente atraída por uma série de criaturas fofas, enquanto Naoto está imerso no desenho. Nagatoro está disposta a desenhar com Naoto, mas ele precisa ensiná-la a desenhar. Nagatoro pede deliberadamente para Naoto segurar sua mão e desenhar. Naoto não ousa olhar para Nagatoro e rapidamente desenha o contorno do animal. Após o desenho da manhã, Nagatoro e Naoto vão ao restaurante para almoçar. Nagatoro acha que suas habilidades de desenho ainda são fracas, mas Naoto a incentiva dizendo que ela está melhorando gradualmente. Ao ouvir isso, Nagatoro fica feliz. Ela elogia as pinturas de Naoto e pergunta qual é o segredo para desenhar. Naoto se lembra do que a presidente lhe disse uma vez, que o mais importante para a criação é o amor. Enquanto Nagatoro vai ao banheiro, Naoto encontra um dos amigos dela. Inesperadamente, o garoto ri da pintura de Nagatoro, fazendo Naoto ficar bravo. Quando estão prestes a brigar, Nagatoro retorna. Sua forte aura assusta imediatamente o garoto, que se afasta do restaurante. Naoto fica envergonhado e pensa que deveria ter sido mais forte, mas não sabe que Nagatoro o ouviu enquanto ele a defendia. Antes de sair do zoológico, Naoto sugere desenhar o animal favorito de Nagatoro. Nagatoro leva Naoto até a área dos bichos preguiça. Ela se posiciona atrás de Naoto e faz um retrato dele. Depois do desenho, Naoto se sente inspirado. Nagatoro costuma tirar cochilos no clube de arte. Desta vez, o celular dela cai no sofá. Naoto percebe e pensa em devolvê-lo para ela. Quando Naoto tenta encontrá-la, percebe que sabe muito pouco sobre ela.
Além do sobrenome, ele não sabe o nome nem a turma dela. Bem nesse momento, uma garota pergunta a Naoto quem ele está procurando. Como Nagatoro é muito famosa em sua turma, a garota conta a ele qual sala procurar. No entanto, ela não está na sala, e Naoto vê apenas as amigas dela. Com medo de ser zoado, ele rapidamente se esconde no armário. Nesse momento, Nagatoro volta para a sala. Naoto ouve elas conversando sobre o tipo de garoto de que gostam. Quando Nagatoro fala, o coração de Naoto bate forte. Nagatoro diz que gosta de garotos que podem dar prazer a ela. Inesperadamente, as garotas mencionam Naoto imediatamente. Naoto fica tão nervoso que, sem querer, faz barulho dentro do armário. Nagatoro abre o armário e vê Naoto escondido dentro. Ele aproveita para devolver o celular para ela e depois é levado para fora da sala discretamente. Nagatoro pergunta a Naoto se ele ouviu o que ela disse, mas Naoto não responde e foge. Após o incidente do celular, Naoto começa a se preparar para a maratona escolar. No dia da corrida, Nagatoro sugere que eles corram com Naoto para ver quem corre mais rápido. Tsubomiya os ultrapassa e Nagatoro desenvolve um forte desejo de vencer, então ele incentiva Naoto a se juntar ao presidente. Entretanto, Naoto acidentalmente torce o tornozelo. Ele quer que Nagatoro continue, mas ela insiste em ir com ele. Naoto percebe que, apesar de Nagatoro zombar dele, ela sempre se importou com ele. Mais tarde, Nagatoro se oferece para carregá-lo nas costas. Naoto segue suas instruções. Nagatoro logo se sente exausta, mas é muito teimosa e se recusa a deixar Naoto para trás. Nesse momento, as outras garotas os alcançam, levando ambos até a linha de chegada. As maratonas são competições individuais em que se acaba sendo eliminado por faltas. Por alguns dias, Nagatoro não apareceu para ver Naoto, até que ele encontra Gamu e Yoshi. Naoto pergunta a elas sobre Nagatoro. Descobre-se que nesses dias, ela ficou em casa por estar doente. Elas entregam as tarefas para Naoto, pedindo que ele as leve para Nagatoro. Para visitar Nagatoro, Naoto preparou uma lembrancinha. Ele toca a campainha, mas ninguém responde. Preocupado que ela esteja mal, Naoto invade o quintal. A irmã mais velha de Nagatoro, Misaki, confunde Naoto com um pervertido e chama a polícia. Naoto explica apressadamente que é amigo de Nagatoro e que veio entregar as tarefas para ela. Naoto finalmente entra na casa de Nagatoro. Nagatoro ainda está dormindo, então Misaki e Naoto conversam um pouco. Conversando, ele percebe o quanto Nagatoro é especial para ele. Depois que Nagatoro apareceu, a vida dele ganhou uma cor diferente. Nesse momento, Nagatoro acorda. Ela não esperava que Naoto fosse visitá-la de repente e se apressa em voltar para o quarto para se trocar. Enquanto comem a sobremesa, ela lhe oferece um pudim. Naoto recusa, mas de repente Misaki diz a Nagatoro que Naoto está apaixonado por ela. Quando Naoto quer ir embora, Nagatoro o impede com o pretexto de brincar. Se Naoto vencer, ela lhe revelará um segredo. Nagatoro continua perguntando a Naoto o que ele quer saber sobre ela. Sob suas perguntas, Naoto expressa sua curiosidade dizendo que quer saber o nome específico dela. Naoto vence o jogo, mas não quer obter uma resposta dessa forma. Bem nesse momento, Misaki pronuncia o nome de Nagatoro, estragando o clima entre os dois. Quando Nagatoro volta para a escola, a primeira coisa que faz é ir até Naoto. Ela se oferece para ser a modelo e imediatamente faz uma pose de karatê. Nagatoro cai acidentalmente no chão. Naoto a segura e o contato físico faz Nagatoro corar. Nagatoro adora brincar com Naoto como antes. Quando o encontra na rua, ela puxa deliberadamente a manga dele. Naoto se recusa a admitir que tem uma queda por Nagatoro e sempre evita a mão dela. Como Nagatoro o provoca, ele tenta puxar a manga dela, mas acidentalmente segura sua mão. O fato de estarem de mãos dadas é visto pelas amigas de Nagatoro. Talvez contagiado por Nagatoro, Naoto logo pega um resfriado. Quando ela descobre que Naoto não está no clube de arte, manda uma mensagem perguntando onde ele está. Ao saber que Naoto está doente, ela liga para ele às pressas, sentindo-se culpada. Como a família de Naoto não está em casa, Nagatoro decide ir até a casa dele para cuidar dele. Como Nagatoro não consegue encontrar um termômetro, ela verifica a temperatura dele encostando a testa na dele. O rosto de Naoto fica vermelho, então Nagatoro pensa que ele está com febre. Naoto tem um sono agitado porque sonha com Nagatoro. No sonho, Nagatoro é sua esposa, que está sempre ao seu lado. Quando ele acorda, a vê perto dele. Enquanto ela está prestes a dizer uma palavra para Naoto, ele adormece novamente. Nesse momento, a mãe de Naoto volta para casa. Depois de cumprimentar a mãe de Naoto, ela vai embora às pressas. Quando Naoto se levanta, sua mãe lhe pergunta sobre o relacionamento dele com Nagatoro. O garoto explica que ela é apenas uma amiga. No caminho para a escola, Naoto encontra Nagatoro. Como ele a chamou pelo nome ontem, Nagatoro não sabe como agir com ele e apenas o acerta algumas vezes. Enquanto ela está prestes a dar um chute, Naoto segura sua perna. De repente, as outras garotas os veem por acaso. A relação entre os dois se intensifica. O Natal está se aproximando e Nagatoro ainda não decidiu o que comprar para Naoto como presente de Natal. Misaki sugere escolher um presente mais prático.
Nagatoro acha que é uma boa ideia. Enquanto isso, Naoto também espera ansiosamente pelo presente de Natal de Nagatoro. Na véspera de Natal, Gamo reúne todos os seus amigos solteiros. Tanto Nagatoro quanto Naoto querem trocar presentes. Eles arranjam uma desculpa para irem escondidos ao clube de arte. Justo quando estão prestes a trocar os presentes, Tsunomiya aparece de repente. A presidente suspeita que os dois estejam se encontrando às escondidas no clube de arte. Nagatoro fica envergonhada e empurra Naoto para que ele fuja. Eles não conseguem encontrar uma oportunidade adequada depois de visitarem vários lugares. No final, Naoto não quer perder mais tempo e entrega seu presente para Nagatoro no telhado. Os dois têm uma sintonia muito silenciosa, já que acabam preparando os mesmos presentes. Eles usam os cachecóis que ganharam um do outro, sentindo-se muito felizes. Com a aproximação do ano novo, Nagatoro encontra Naoto no santuário onde ela trabalha meio período. Naoto se diverte muito. Quando está prestes a ir embora, ele vê um lembrete no cartaz da sorte que diz para não esperar passivamente. Ele quer confessar seus sentimentos para Nagatoro, mas não sabe como começar. No final, ele apenas diz "estou te esperando" e sai correndo rapidamente. Nagatoro se apressa para alcançá-lo. Naoto convida Nagatoro para visitar o santuário juntos, onde Nagatoro pergunta deliberadamente a Naoto se ele está desejando sair com ela. Naoto diz que se quiser ficar com ela, vai se esforçar em vez de confiar no poder dos deuses. Após a visita, Nagatoro diz que seu desejo é se tornar sua esposa. Pouco tempo depois, Naoto quer usar lentes de contato, porque acha que fica muito sem graça quando usa óculos de míope, mas nunca consegue colocá-las por causa da dificuldade em distinguir a frente do verso. Naoto então leva as lentes de contato para a escola, e Nagatoro logo as descobre, demonstrando surpresa. Curiosa para ver como Naoto fica sem óculos, ela se oferece para ajudá-lo a colocá-las, mas Naoto fica preocupado com possíveis danos aos olhos. No entanto, ele se senta perto dela, o que o faz corar. Com a ajuda de Nagatoro, Naoto finalmente consegue usá-las. Sem os óculos que bloqueiam sua visão, ele percebe que Nagatoro é ainda mais adorável. Nagatoro, no entanto, não percebe seus pensamentos e coloca os óculos de brincadeira, imitando seus gestos habituais. Naoto acha suas expressões fofas e sua timidez o impede de olhar nos olhos dela. Durante o fim de semana, a escola organiza um acampamento de esqui e Naoto, que participou no ano passado, espera impressionar Nagatoro com sua boa aparência enquanto esquia. No entanto, ele não é tão bom quanto pensa e acaba caindo repetidamente na frente dela. Isso o deixa muito envergonhado, principalmente porque Nagatoro é uma esquiadora habilidosa. Naoto fica cada vez mais frustrado e não quer mais esquiar com ela. Quando Nagatoro se oferece para ajudá-lo a melhorar suas habilidades, ele recusa. Quando anoitece, Naoto vai escondido até a pista de esqui para treinar em segredo, esperando impressionar Nagatoro. No entanto, ele logo percebe uma criança correndo em direção a uma árvore e vai salvá-la, colocando-se também em perigo. Justo quando está prestes a ser atingido por alguém, Nagatoro aparece do nada e o protege. Ela revela que o viu salvar a criança e ficou impressionada com sua coragem, achando-o bastante atraente. Naoto fica surpreso com a presença de Nagatoro, mas o sorriso dela o incentiva a esquiar com ela. Estar com Nagatoro o deixa muito feliz. Ele encontra coragem para pedir a Nagatoro que continue sendo sua tutora, e ela aceita. Juntos, eles passam um tempo delicioso na pista de esqui. Ao voltarem do acampamento de esqui, os dois retomam suas atividades habituais e Naoto frequenta o clube de arte, onde fica sabendo que Tsunomiya foi aprovado na Universidade de Arte. Tsunomiya pergunta sobre as preferências universitárias de Naoto, e ele declara com confiança que quer ser admitido na Academia de Belas Artes. Tsunomiya acha que Nagatoro teve um impacto positivo em Naoto, que parece muito mais animado e com objetivos claros para o futuro. No entanto, Naoto percebe que, apesar de ter passado um ano com Nagatoro, não sabe nada sobre o passado dela, nem sobre seus planos para o futuro. Naoto é surpreendido espiando Nagatoro. Ele diz a ela que faz um tempo que não desenha figuras e pergunta se ela estaria disposta a posar como modelo para ele. Nagatoro aceita e Naoto pede para ela posar de maneira natural. Enquanto Nagatoro experimenta várias poses, Naoto acha que Nagatoro parece mais natural quando faz movimentos de judô. No entanto, Nagatoro parece ser fortemente contra o judô. Mais tarde, Gamo admira as obras de Naoto e sugere que Nagatoro continue praticando judô, já que sua pose é tão bonita. No entanto, a garota recusa a oferta, despertando a curiosidade de Naoto sobre o motivo de sua recusa. Depois, Naoto participa dos treinos do clube de judô, mas é tão fraco que é facilmente derrotado por todos os membros. Ele se sente frustrado, especialmente quando Nagatoro o vê caindo no chão. Naoto fica sabendo de uma próxima convenção de judô na escola e tenta avisar Nagatoro, mas ela foge. Enquanto procura por Nagatoro, Gamo encontra Naoto por acaso. Preocupado com o estado de Nagatoro, Naoto pergunta se a garota já praticou judô e pede a Gamo que lhe diga a verdade. No entanto, Gamo se recusa a revelar qualquer informação, aconselhando Naoto a treinar na academia para se preparar para o iminente torneio de judô. Ao ver a foto de Nagatoro no panfleto da academia, Naoto decide tentar.
Nagatoro e Naoto se encontram por acaso na academia, e Naoto fica impressionado com as habilidades dela no judô, achando que ela é muito boa. Ele se lembra de seu desempenho ruim no torneio de judô do ano passado e espera que Nagatoro possa treiná-lo, algo que ela aceita fazer. No entanto, devido à força e habilidades superiores de Nagatoro, Naoto é constantemente dominado durante o treino, o que faz com que ele desenvolva ainda mais admiração por ela. Após o treino, a curiosidade de Naoto fala mais alto e ele pergunta a Nagatoro por que ela parou de praticar judô. Nagatoro confessa que amava o judô, mas enfrentou uma adversária imbatível que a fez perder o interesse. Naoto percebe que Nagatoro está se sentindo para baixo, então tenta animá-la elogiando suas habilidades no judô, o que a faz corar. Naoto está determinado a vencer o torneio de judô por Nagatoro e treina diligentemente todos os dias. Quando finalmente chega o torneio, Nagatoro impressiona a todos com suas habilidades excepcionais no judô e vence a primeira rodada. No entanto, na segunda rodada, ela enfrenta Oriara, reserva da equipe nacional de judô e conhecida por sua invencibilidade. Nagatoro tem consciência da força de Oriara desde a infância e sempre a considerou sua adversária mais difícil. Antes da segunda rodada do torneio, Oriara expressa seu desejo de competir novamente com Nagatoro depois de tanto tempo. No entanto, Nagatoro não está entusiasmada com o encontro iminente e fica triste ao pensar em seus confrontos passados. Naoto, que não conhece a história delas, tenta encorajar Nagatoro antes do confronto. Nagatoro revela que tem um talento natural para o judô e que ganhou muitos prêmios quando era criança, enquanto Oriara teve que trabalhar duro para aprimorar suas habilidades. Apesar de ter perdido várias vezes para Nagatoro, Oriara perseverou e finalmente a derrotou com uma vantagem absoluta. Essa derrota deixou Nagatoro atônita, e ela perdeu todo o interesse pelo judô, acreditando que nunca conseguiria vencer Oriara. No final, Nagatoro abandonou o judô, enquanto Oriara se tornou uma substituta da equipe nacional. Até hoje Nagatoro duvida de sua capacidade de derrotar Oriara. Naoto acredita que Nagatoro não vai desistir facilmente e que o resultado da partida é imprevisível até o fim. Ele admira sua força e quer encorajá-la. Nagatoro fica comovida com as palavras de Naoto e faz um pedido a ele. Se ele conseguir vencer a primeira rodada, ela promete dar o seu melhor para derrotar Oriara. Embora Naoto não tenha confiança em sua luta, ele está determinado a se esforçar pelo bem de Nagatoro. Como Naoto é magro e fraco, ele não tem nenhuma vantagem no judô, mas sua forte motivação para vencer por Nagatoro o faz se sentir forte. Tendo em mente as técnicas ensinadas por Nagatoro, ele luta arduamente contra seu adversário, mas a luta dura apenas 5 minutos, o que acaba sendo pouco para ele e o leva à derrota. Apesar da derrota de Naoto, ela fica impressionada com sua performance e se sente motivada a tentar vencer Oriara. A competição começa e as impressionantes habilidades de Oriara lhe garantem o apoio da maioria dos estudantes. Naoto faz o possível para encorajá-la. O incentivo dele faz com que Nagatoro lute com determinação e tente derrotar Oriara. Mesmo perdendo a luta no final, a paixão de Nagatoro pelo judô é reacendida. Ela faz uma promessa a si mesma de que no futuro derrotará Oriara. Enquanto volta para casa com Naoto, Nagatoro propõe um acordo. Se algum dia conseguir derrotar Oriara, ela quer que Naoto lhe dê um beijo como recompensa. Naoto acha que Nagatoro está brincando, mas ela garante que está falando sério. Assim que termina sua declaração, Nagatoro sai correndo de vergonha. Naoto está completamente atraído por Nagatoro e não consegue tirá-la da cabeça. Ele pensa tanto nela que acaba pedindo para que ela pose como modelo para ele, pedido que ela aceita. No entanto, Naoto fica surpreso e nervoso quando Nagatoro aparece usando um maiô inteiro. Enquanto posa para Naoto, o corpo de Nagatoro fica rígido por ter mantido a mesma posição por muito tempo. Durante uma pausa, ela pede uma massagem a Naoto, que fica nervoso por causa de sua figura atraente, mas precisa se manter concentrado. Após a massagem, Nagatoro anuncia sua decisão a Naoto. Ela vai se juntar ao clube de judô para derrotar Oriara e ganhar um beijo dele. Enquanto Naoto não sabe como responder a Nagatoro, a prima da presidente, Ana, chega inesperadamente ao clube de arte. Naoto e Ana faziam parte da mesma associação artística na época do ensino fundamental, e ele a ajudou muito com sua arte. Além disso, Ana tem uma relação próxima com a presidente, então decide se inscrever no clube de arte para aprimorar suas habilidades de desenho junto com Naoto. Nagatoro fica cada vez mais desconfiada de Ana, temendo que ela possa ter sentimentos por Naoto. Como Nagatoro precisa sair para o clube de judô, ela não pode observar o comportamento de Ana. Pouco antes de sair, Ana de repente tira o blazer do uniforme escolar e se oferece para posar como modelo nua para Naoto, deixando Nagatoro completamente surpresa. A garota imediatamente impede Ana. Nagatoro ainda está preocupada com a interação entre Ana e Naoto quando chega ao clube de judô. No entanto, ela não sabe que Ana não sente nada romântico por Naoto. Em vez disso, ela o incentiva a confessar seus sentimentos para Nagatoro e a convidá-la para um encontro. Seguindo o conselho de Ana, Naoto vai até o clube de judô para esperar Nagatoro e acompanhá-la até em casa, com a intenção de convidá-la para um encontro.
Naoto se informa sobre o destino de férias preferido de Nagatoro e descobre que ela deseja embarcar em uma aventura que inclui escalar o Everest, explorar a savana africana e encontrar pinguins na Antártida. Naoto se sente incomodado porque prefere um lugar mais próximo. Nagatoro percebe sua hesitação e imediatamente muda de ideia, sugerindo que há muitos lugares empolgantes por perto e desafiando-o a adivinhar o que ela está pensando. No entanto, os dois precisam se separar por causa dos diferentes caminhos de volta, com Naoto ainda incerto sobre os pensamentos de Nagatoro. Naoto nota uma placa de construção com o ícone de um pinguim. Sabendo do amor de Naoto por pinguins, Naoto reúne toda a sua coragem para se aproximar de Naoto e convidá-la para um encontro, que ela aceita de bom grado. No entanto, Gamo e Yoshi acabam descobrindo acidentalmente os planos deles e tramam um plano diabólico para arruinar o encontro. Hana, que ouviu o plano maligno deles, fica preocupada que Naoto e Naoto sejam incomodados por suas ações. No dia do encontro, Naoto está vestido de forma impecável. Sem que eles saibam, estão sendo observados pelas garotas de duas facções opostas. Gamo e Yoshi estão determinadas a sabotar o encontro, enquanto Hana e a presidente estão prontas para frustrar os planos das garotas e garantir que o encontro romântico aconteça sem problemas. No aquário, Naoto descobre que estão sendo seguidos. Para se livrar delas, Naoto foge com Naoto, pega-o pela mão e o leva à sorveteria. Naoto pede a Naoto para lhe dar sorvete na boca. Naoto come o sorvete de Naoto, o que significa que eles se beijaram indiretamente. Os dois se divertem muito no aquário. Naoto pensa que se trata de um encontro formal e se oferece para beijar ou abraçar no carro. Mas justamente quando Naoto está prestes a abraçar Naoto, começa uma discussão acalorada entre os dois grupos que os seguiam. Naoto fica vermelho quando os descobre. Tsunomiya se sente culpada e decide preparar um bentô para Naoto como forma de se desculpar. Naoto, que não quer que Tsunomiya se aproxime tanto de Naoto, se oferece para ajudá-lo a entregar o bentô. Depois da escola, Naoto pergunta a Naoto se ele quer terminar o abraço interrompido. Naoto responde imediatamente e abraça Naoto com força. Enquanto Naoto a segura, Naoto sente um calor reconfortante. Se quiser mais animes como este, inscreva-se no canal, comente e deixe um like para me apoiar. Obrigado por assistir.